Olá, viemos aqui hoje falar sobre a Comuna de Paris, que é considerada por muitos historiadores a primeira revolução operária vitoriosa, embora tenha durado apenas cerca de 2 meses. Convidamos vocês, então, a nos acompanhar por essa viagem no tempo para conhecer um pouco do que fizeram aqueles franceses na primavera de 1871. Nous chantons le temps des cerises, les guerres signalent, les mers, nos cœurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Em 4 de setembro, chega em Paris a notícia da queda de Napoleão III e sua rendição às tropas de Bismarck em Sedan. Diante da derrota, a República é proclamada e forma-se um governo de defesa nacional. No mesmo 4 de setembro, uma reunião conjunta da Seção Parisiense da Associação Internacional dos Trabalhadores e da Câmara Federal das Sociedades Operárias definiu que seriam apresentadas ao Governo de Defesa Nacional várias reivindicações de cunho democrático, bem como a exigência de armamento imediato de todos os franceses para fazer frente à ofensiva prussiana. Decidiu ainda impulsionar a constituição de um comitê municipal, formado por delegados de cada uma das 20 regiões administrativas de Paris. Em 11 de setembro, o Comitê Municipal assumiu a denominação de Comitê Central Republicano de Defesa Nacional das 20 regiões de Paris e começou a organizar comissões para debruçar-se sobre os mais diversos assuntos, como polícia, subsistência, alojamento, trabalho, etc. Na semana seguinte, as tropas da Prússia cercam Paris, mas a cidade estava preparada. Tinha estoque de provisões, armamento e uma tropa de 75 mil homens, além de mais de 320 mil que formavam a Guarda Nacional. Outras cidades francesas, como Tours e Lyon, também resistiam. A caminho de Lyon, o ideólogo anarquista russo Bakunin, então com 60 anos, conclamava: Povo francês, conclamo para um levante elementar, poderoso, apaixonadamente enérgico, anarquista, destrutivo e ilimitado. E não ficou nos apelos. Arregaçou as mangas e com seus amigos tratou de preparar a ação revolucionária nas cidades do Vale do Rhône. Escreveu para os seus partidários de Lyon quando esses o convidaram a unir-se a eles. Decidi arrastar meus velhos ossos até aí para jogar o que será provavelmente a minha última cartada. A República fora proclamada em Lyon, em seguida a derrota de Sedan. Mas quando lá chegou Bakunin, a 15 de setembro de 1870, viu que estava diante da República Burguesa, com o Estado reconstruído e um conselho municipal devidamente eleito. Já em Paris, ainda em setembro, as eleições municipais e gerais foram adiadas. Isso gerou várias manifestações de revolta, até uma tentativa blanquista de derrubar o governo em 31 de outubro ocorreu. Blanqui, também chamado de L'Enfer ou Levier, e ainda vivo no período, pregava: nem Deus e nem Senhor,
Os denominados blanquistas evocam um socialismo baseado na ética, na busca pelo igualitarismo. Falam em nome das ciências positivas, pregam, antes de mais nada, a política pela ação. Serão eles os mais barulhentos da comuna, os enragés. O século XIX foi um período de intensas transformações políticas e socioculturais. Claro que essas mudanças não ocorreram do dia para a noite. Concepções políticas que conferiam legitimidade ao antigo regime não desaparecem do dia para a noite como um passe de mágica. Mas houveram mudanças, e mudanças profundas. A nova realidade política instaurada com a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Industrial na Inglaterra modificaram velhos hábitos e influenciaram novas formas de ser e pensar. São dessas transformações que surge a nova sociedade industrial. Em 1914, os estados dinásticos constituíam a maioria dos componentes do sistema político mundial. Porém, desde o século XIX, as dinastias passaram a assumir um caráter nacional. Temos aí o fenômeno do nacionalismo, que foi muito importante no processo revolucionário de 1871. A negativa de Paris em se render aos prussianos é um dos motivos para a instauração do governo de defesa nacional e de sua queda, pois quando a população suspeita da existência da negociação de rendição para o exército prussiano, surgiu o impulso necessário para o início da revolta. Esse impulso patriótico confere unidade à população de Paris. Sob pressão, o governo de defesa nacional marcou a eleição municipal para 7 de novembro. O resultado da eleição mostrava a divisão ideológica dos cidadãos de Paris. Quando em janeiro foi assinado um desonroso tratado, a oposição ao governo geral já era a maioria. No dia 8 de fevereiro, a eleição da Assembleia Nacional ganhava um duplo sentido: a favor ou contra a paz, mas também contra ou a favor a república vigente. Durante a campanha eleitoral, a seção francesa da AIT, a Câmara Federal das Sociedades Operárias e o Comitê das 20 Regiões Administrativas lançavam um manifesto posicionando-se Pelo advento político dos trabalhadores, pela queda da oligarquia governamental e do feudo industrial. Tendo a França rural e interiorana votado maciçamente pela paz, resulta do pleito uma Assembleia Conservadora de maioria monarquista. Paris, porém, votou maciçamente pela República e contra o armistício. As demais grandes cidades também votaram majoritariamente pela República. Dias depois, a Assembleia elege Adolphe Thiers como chefe do Poder Executivo. Thiers assina um tratado de paz com a Prússia, que tinha como cláusulas a entrega da Alsácia e parte da Lorena à Alemanha, o pagamento de uma indenização de guerra e a ocupação pelas tropas alemãs até a ratificação do tratado. Este tratado foi considerado humilhante pelos parisienses, e somado à coroação do imperador alemão Guilherme I no Palácio de Versalhes, o fim das moratórias sobre aluguéis e contratos comerciais que vigoravam desde o início da crise, o que levou a pequena e média burguesia para o lado dos descontentes, e a instalação da Assembleia Nacional em Versalhes, tornaram a situação na capital insustentável. Oui, je m'appelle Henri Dubrieux, je habite là à cette cour, comme vous pouvez voir. Moi, je suis monté à Paris de ma Franche-Comté il y a à peu près 24 ans, au moment de la crise économique. J'ai vécu d'ailleurs 1848, et ce qui se passe un petit peu aujourd'hui me rappelle 1848. Seulement, bon, les circonstances ne sont pas les mêmes, hein. On vient d'être battu par les Prussiens, ils viennent là de nous humilier le 18 janvier dernier en proclamant leur empire à Versailles. Quant à ce qui se passe à Paris, on peut quand même regretter une chose, c'est que l'Assemblée nationale qui vient d'être élue, qui est surtout le représentant de la province, ait pris un certain nombre de décrets et de lois qui sont complètement ridicules, notamment le paiement des loyers. Il faut savoir quand même qu'on vient de vivre un siège, on vient de vivre des circonstances très difficiles, et vous en doutez bien qu'actuellement, tout le monde est quasiment ruiné. Alors, ils auraient mieux fait d'attendre, d'être un peu plus diplomates. Ce que je crains simplement, c'est que tout ça dégénère. En attendant, on ne sait pas où on ira. Quant à mon boulot, moi personnellement, je fais un petit peu de bric et de broc. Je suis surtout écrivain public. Je donne des cours, comme au petit Marcel qui est ici, là, à côté de moi. C'est le fils là, de mes voisins, des braves gens très sympathiques. Et puis, il me reproche parfois d'ailleurs d'être sévère, parce que j'exige qu'on sache lire, écrire et compter. Mais je lui ai dit que savoir lire, écrire et compter, c'était la condition d'être un homme libre.
Voilà, sinon c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Enfin, quand même, je suis quand même inquiet pour que ça dégénère. En attendant, si ça dégénère d'un côté ou de l'autre, il y en a un qui va bien se marrer, c'est ce fumier de Bismarck. O que começa como uma guerra entre duas nações, França e Prússia, vai acabar em uma guerra civil entre duas Franças. Uma que corresponde à maioria, uma França rural, arcaica e ligada às tradições, contra a outra França, urbana, operária, a França da Comuna. O conflito entre a Assembleia Nacional e a população operária de Paris se acentua. O general, governador de Paris, pretende desarmar a Guarda Nacional.